Infinita Light. Sejam bem-vindos ao Infinita Light. Eu sou o Knights e estou aqui com o Ricardo Oliver. E aí, pessoal, o segundo episódio, Knights, do Infinita Light. Depois de muito tempo, cara. É o segundo episódio. Esse é um episódio mais rápido, mais compacto, né? Sobre de repente, um adendo que a gente tenha de algum episódio que já passou, ou algum tema que, de repente, não renderia 1 hora de episódio, né? Então a gente faz esses episódios compactos, tipo um DLC, né, Ricardo? Da jornada principal. Exatamente. Poderia ser tipo um DLC grátis, né? Grátis, salientando que é grátis. Salientando que é grátis. Esse segundo episódio, ele é um complemento do episódio número 52. Se você ouvinte caiu aqui de paraquedas no Infinita Light número 2, volta lá no episódio número 52, Colecionismo, que contamos com a participação especial do Guilherme Ferrari, do podcast Fliperama de Boteco. Eu vou até explicar qual o motivo do complemento, por que a existência deste episódio. Simplesmente a gente esqueceu de citar algumas coisas, né, super cruciais aí, mas colecionismo, né? No meu caso, cara, eu tava muito preocupado. Por causa da hora, porque a gente demorou pra começar o episódio, porque eu tive um problema com o microfone que eu não lembro o que aconteceu, não sei qual foi o motivo que o microfone ele estava funcionando, no servidor da gravação ele não estava funcionando. Você entrava aqui nas configurações do Discord, você colocava lá para testar e o microfone funcionava. Porém, na conversa, não funcionava. E, justamente no dia que vai ter aí um convidado especial e acontece isso. E, cara, acho que demorou o quê? 20, 30 minutos pra eu conseguir resolver, né? Então... Foi verdade. Soma com a hora que começou, foi marcado ali 8h30, se eu não me engano, né? Então, demorou mais 30 minutos. Dia de semana, então, assim, cara, todo mundo aqui trabalha, né? Tem que acordar cedo, né? Então eu fiquei preocupado justamente por isso, pelo tempo, e ainda assim eu acabei esquecendo de citar uma coleção minha. Cara, eu tinha que ter começado a falar desta coleção, que é uma coleção muito importante, que é a minha coleção de revistas da Nintendo World. Pois é, né, cara, eu tinha comentado antes, eu falei, cara, não pode esquecer de falar da Nintendo World lá, das revistas, tudo, e acabou que esquecemos, né? Os seus neurônios estão falindo. Muito disso, assim, a gente tava tentando, né, não demorar muito ali, né, pro convidado não achar a gente chato, mas realmente rolou isso, né, de combinar, de falar sobre aquilo, anotar, chegou na hora, esqueceu completamente. Mas, né, temos aqui o Infinita Light pra isso. É verdade. Quando você falou, cara, você esqueceu de falar das revistas da Nintendo. Eu falei, não é possível, cara, que eu esqueci. Eu fiquei muito triste, cara. Que tristeza. Então, eu achei que era muito importante falar sobre a sua coleção de Nintendo World, porque, assim, você fez um trabalho que eu achei muito bacana, né? Eu tive ali uma pequena participação nisso, criando as capas, né, as thumbs do YouTube, que você fez um review de todas as revistas Nintendo World publicadas no Brasil, né? Sim, cara, sim. Antes da gente se aprofundar melhor nessa parte, deixa eu só dizer, as revistas da Nintendo World, eu tenho do número 0 até o número 201. Essas são as revistas regulares, tá? E eu tenho, se eu não me engano, acho que 3 ou 4 Nintendo World especiais. Acho que são 3, tá? São 3. E eu tenho 11 Nintendo World, aquela edição Collection, que é umas capa preta com o rosto do personagem, que, cara, são edições, assim, cara, você vê o carinho que esses caras tinham, né, com a Nintendo, né, com as franquias da Nintendo, com os videogames, e são, assim, edições tão belíssimas. E aí tem uma edição que eles publicaram, assim, tem uma página que mostra as futuras edições. E assim, é de pirar a cabeça, porque ia ter edição Collection do Sonic, e iria ter edição Collection do Mega Man, e acabou que não aconteceu. Nossa, que triste. Triste, cara, é triste, muito triste, porque assim, é um trabalho, ele cheira carinho, sabe? É um cuidado que eles tiveram para fazer essas edições Collection que são belíssimas. E são 11, só que eu tenho 12, na verdade. Ué? Porque teve uma edição que eles lançaram com capa dupla, né? A edição do Kirby e a edição do Star Fox. Claro que eu comprei a edição do Star Fox. Isso aí eu lembro bem. Só que chegou pra mim a edição do Kirby.
Eu falei, pô, cara, não é possível. Entrei em contato falando, olha, eu comprei a edição a do Star Fox, eu recebi a do Kibe, como é que a gente pode fazer? Como é que a gente pode Manda fazer de volta, né? pega Isso. outra, E aí né? eles me responderam que estaria enviando a do Star Fox. Eu falei, tá, tudo bem, então como é que eu faço aqui pra mandar de volta a do Kirby? E os caras, não, pode ir, fica pra você aí, não precisa enviar Pode de volta. ficar, né? Pode ficar. Eu falei, poxa, que Sim. legal, cara. Ah, que legal. Você até uma Zelda. vez disse pra mim, né? Seria interessante essas que você tem capa dupla, ter as duas capas, né? Sim. Só que eu não sei, cara, eu não vejo, eu não enxergo razão em ter a mesma revista. O conteúdo é exatamente o mesmo, né? Só troca a capa. Acho legal, assim, pra ter aqui na coleção, né? Pra mostrar que tem. Mas eu achei. Mas eu achei legal que nos vídeos você fala, né? Que são duas capas. Se eu não me engano, você coloca a imagem da outra capa? Porque acho que tem uma do Pokémon que também Se eu são não me duas capas engano, na diferentes. própria revista mostra, ó, a outra capa é essa legal. aqui, então eu vou lá e eu mostro. Ah, interessante. Ainda falando aqui das revistas especiais, na verdade eu tive, cara, eu acho que eu tive 4. Eu tinha a número 1, que tem um detonado do GoldenEye, o detonado do Quake 2 e do Link to the Past. Eu tenho uma edição que é detonado do Paper Mario e toda a biblioteca do Nintendo 64. Cara, assim, é uma lista completa de todos os jogos e as notas que a revista deu, né? Muito legal essa edição. Sim. E a outra capa, eu acho que é de 25 anos do 64. Também é focado só no Nintendo 64, essa edição. Ela foi lançada no final de vida do 64. E a outra que eu tinha, cara, que eu até dei embora, era a edição especial do Pokémon amarelo, né? Como eu abandonei Pokémon... que legal. Sim, eu tinha essa revista e tinha uma menininha aqui, né? Hoje em dia ela é jornalista da Band do Rio Grande do Sul. Caramba! Sim, ela é jornalista. E na época ela tinha acho que 12 anos, menina super fã. Falei, não, toma aí. Pode Deu levar. de presente. Legal. Que você falou que você tem a edição 0, né? Eu lembro que você me explicou o que é a edição 0. A edição número 0 ele... Que não acha nem, acho que no site de scans, né? Não encontra essa edição 0. Não. Do que se trata isso aí? Cara, essa edição, a editora Conrad, na época, ela montou pra enviar pra Nintendo, né? Que eles, se eu não me engano, eles entraram em contato com a Nintendo, que eles queriam fazer uma revista própria pra Nintendo. E aí a Nintendo pediu um exemplo. Falou, então manda aí como é que seria a edição brasileira aqui da revista. Aí eles foram lá e fizeram. Sim. A capa lembra bastante, se não for igual, tá? A capa de um álbum de figurinhas da Nintendo, cara, que teve em 96. Ah, sim, eu tive esse álbum. Eu também tive. Poucas figurinhas, eu tive ele. Cara, é tudo matéria fictícia. Tem uma entrevista com o Rodrigo Faro, que também é fictício. Tudo. O Rodrigo Faro. O Rodrigo Faro. Ele é gamer, por acaso? Pois é, cara. Eu teria colocado ele. Não sei, às vezes né? Sabe quem é super gamer, cara? A Ana Maria Braga e o Antônio Fagundes. O Antônio Fagundes, exatamente. Eu ia falar o Carga Pesada lá, o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, cara. Nossa, ele adora ele é gamer pra caramba, né? Pois é. E aí eles montaram essa edição, enviaram pra Nintendo. Que, cara, serviu de base de como é que seria, porque a edição número 1 em diante é bem parecida ali. Foi um padrão que eles estabeleceram. Falou, a revista vai ser assim. E aí a Nintendo aprovou e falou, beleza, liberou. Uma das exigências da Nintendo que teria que ter aquele selinho de qualidade Nintendo. Pode pegar aí qualquer capa da Nintendo World, tem aquele selinho de qualidade Nintendo. E aí estamos aí, cara. 201. E só que assim, essa edição número 0, ela foi comercializada muitos anos depois. Muitos anos. Nem era mais a edição Conrad, né? Já era uma outra editora que eu acho que era Tambor Digital, se eu não me engano. Aí refizeram. Praticamente eles imprimiram, né? Acho que eles acharam lá o arquivo. Se a gente imprimir aqui pra ganhar um dinheirinho. Então imprime aí. e só era vendido pelo site. Então, toda vez eu entrava no site lá pra ver se tinha alguma collection, aí tava lá a número 0, aí fui lá e comprei. Bacana. Eu lembro que eu colecionava a revista Pokémon Clube, que era ali da mesma editora, tudo, né? Então tinha, assim, o mesmo
a mesma qualidade gráfica, o mesmo. Tudo, né? O primor ali de qualidade, né? E eu lembro que quando o Pokémon meio que começou a sair, assim, de moda, aí a Pokémon Clube, ela virou meio que uma seção fixa dentro da Nintendo World, né? E eu revi isso nos vídeos que você postou. Isso. Ela foi transferida, né, aquele conteúdo ali de Pokémon, é porque acho que era uma época que tava mais em alta, já não tinha mais, né, público pra isso e a- ainda tinha ali dos redatores, né, a galera interessada nisso, então eles transferiram esse conteúdo pra Nintendo World, né. Eu lembro que eu comprava, cara, Pokémon Clube, eu tive também, assim, eu colecionei, eu não sei ao todo quantas edições foram, vou até pesquisar aqui, Pokémon... Cara, me faltou, tipo assim, acho que as 3 edições finais. E acho que, não sei, cara, acho que o boom deu uma diminuída, né, no Brasil. Acho que parou, assim, de vender as revistas, né, as revistas. E aí pegaram e inseriram dentro da Nintendo World. Que também, Ah, cara, cara, querendo ou não, hum. a Nintendo World também já tava com poucas matérias, né? Então tinha que dar uma preenchida ali na revista, né? Porque pode ver que Sim. mesmo eles inserindo criando essa seção da Pokémon Clube dentro da Nintendo World, não aumentou o número de páginas. Se manteve o mesmo. Sim. Agora, eu só não me lembro se foi na época ainda do GameCube, né? Ou na época do Wii. Apesar que deve ter sido eu acho, do GameCube. Porque o Nintendo Wii recebeu muitos jogos, né? Então. E apesar que teve uma época também que a Nintendo World, eles estavam lançando as revistas bimestrais. Teve essa época também, bimestrais. Não era mais mensais. Caramba, ao contrário da Pokémon Clube, que ele começou mensal, aí depois virou quinzenal. Isso era triste, cara, porque eu, assim, queria ter todas, né? Sim. E era moleque, né? Não tinha dinheiro pra ficar comprando. Não era uma revista barata. E aí eu fugia do cara da banca de jornal. Ué? Não sei se eu já te contei essa história aí. Não, como assim? Porque assim, Lá vem. que eu ia lá na casa do meu primo e a banca de jornal ficava bem na esquina. Sabe ali no final da rua Augusto Bulli? Sim! Isso, Sim, a banca do eu Chico, ia né? essa banca, sim. Aí ficava bem ali a banca dele, né? Eu passava e ele sempre me entregava. Ele, chegou a revista aqui nova sua aqui, né? Aí eu pegava. Só que aí chegou uma época que, assim, que eu já não tava mais querendo saber de Pokémon, sabe? Sim. Eu já tava meio. A critério de informação foram 87 edições. Eu devo ter comprado até 83, mais ou menos, 82. Foram 87. E aí já tava ali na fase, mais ou menos, dos Pokémons do Game Boy Advance. Que até a capa aqui são os heróis ali daquela fase. Então foi bem isso mesmo. Então eles incorporaram dentro da Nintendo World já na época do GameCube. A partir do GameCube, né? E aí são 87, só que tiveram algumas edições especiais. Eu lembro que tiveram algumas, assim, à parte. Uma edição que era do filme. Eu não sei se era numerado, mas tiveram algumas, assim, especiais. Aí o que eu fazia? Tipo, eu já não tava mais interessado em Pokémon. Só que eu passava lá na frente da banca e eu não sei falar não, né? Sim. Então o cara pegava, rapaz, chegou aqui, chegou sua revista aqui, não, Chico, essa eu não vou pegar não. Não, pegue sim, rapaz, pegue sim. Não, que eu tô meio sem dinheiro. Não tem problema não, depois você acerta comigo. Aí eu, tá bom então beleza. E aí eu acabava pegando. Ou então, a minha avó passava ali na rua e ele entregava pra minha avó. E eu já não queria mais, sabe? Eu já tava assim, não, eu já tô cansado de Pokémon, já passou pra mim, né? Uhum. E aí o que eu fazia? Quando eu ia lá pra casa do meu primo, pra fugir pro cara da banca, eu ia embora, eu dava a volta, eu subia lá pela rua do Brasília, Sim. ia ali por trás, ali da Santa Maria, pra não passar em frente à banca e o cara não me oferecer Pokémon Clube. Porque é uma baita volta. E tem que dar aquela. Dava uma baita volta. Tem uma baita. Só porque eu não sabia falar Outra não. subida para depois descer. Exatamente, sendo que, tipo, se fosse, né, ir embora, só descia ali, fazia a curvinha ali em frente da padaria e beleza, eu já tava no caminho de casa. Mas não. Aí eu tinha que fazer toda essa volta pra não passar em frente, porque eu não queria mais comprar Pokémon Clube. Eu não sei, eu acho que o cara fechou a banca dele, mas senão eu teria todas as 87 edições. É isso, tipo, não senti. Falei, não, já não quero mais, né? Não quero mais colecionar. E acho que isso aí deve ter acontecido com muita gente, né? Comprava ali quando, tinha um anime ali que era febre e tal. Acabou que
foram deixando de lado, porque assim, revistas existiram por muito tempo depois, né? Ainda. Tanto que a Nintendo World ainda seguiu por alguns anos, né? Sim. Mas foi meio que isso, assim. Eu acabei que abandonei. Acho que muita gente abandonou, aí passaram pra Nintendo World. Depois, também a gente já não quer mais, né? É que teve a questão da internet também, né? Você tinha, além da internet, você tinha também os canais de games também que davam as notícias, né? Sim, também, No né? momento que a revista não deixou de ser relevante, né? Infelizmente, eu vou dizer infelizmente. Mas aí, depois disso, eu tive a ideia de querer fazer vídeos mostrando toda a minha coleção das revistas. Sim. Eu acho que ficou legal, né? Ficou, cara, ficou muito bacana. Eu já vi outros canais que tentaram fazer isso, mas eu acredito que eles não chegaram até o fim, não fizeram assim, tipo, tão detalhadamente igual você fez. Que foi um marco, né? Eu falei, precisa falar disso, precisa fazer um Infinita Light que seja, pra falar sobre isso, pra divulgar, porque foi assim um trabalho sensacional. Teve muito ali cara, é muito nostálgico ver aquilo, assim, ver a data de lançamento, ver tal jogo vai sair, as primeiras informações sobre um determinado jogo, as primeiras imagens. Eu achei que ficou muito bom. Eu ainda conto algumas experiências que eu tive lá na época também, né? Ainda teve muitas Sim. edições que eu ainda lembro, cara, aonde que eu li, quando eu comprei, aonde que eu comprei, aonde que eu li. Sim. Você olha pra revista e vem a imagem, né? É bem isso. É até curioso também, cara, que ontem o meu menino perguntou o que era uma banca. Caramba, sério? Sério, cara. O que é uma banca? A gente tava assistindo alguma coisa e Kai falou, né? Na banca de jornais, né? Na banca aí, meu. O que é? Que é uma banca de jornal. Aí eu fui lá e expliquei. Teve uma época que eu cogitei fazer coleção de revistas do Xbox. Sim. Aí eu falei, não, deixa quieto. E aí não tinha aquela N-Gamer também? Acho que é N-Gamer, né? Que era também da Nintendo. Sim. Eu não lembro qual era a editora. Eu também cogitei fazer coleção, aí deixei quieto também. Falei, não, deixa. Vou ficar apenas aqui nas revistas Nintendo World. Que inclusive eu vou deixar o link da playlist do meu canal. A playlist eu folheando todas as revistas. Vou deixar na descrição desse episódio. Então vocês clica aí, dá uma olhada. Eu pego. Cara, eu praticamente peguei as 200. Vou somar aqui, ó. 202. 205. 216. Cara, são 216 revistas. Eu folhei 216 revistas. Sim, deixa aí na descrição, né, Ricardo? A playlist, cara, vale muito a pena ver. Vale muito a pena. Se você gosta de videogames, você gosta da Nintendo, se você, enfim, gosta do Infinita Cast, né? Assista ali, porque é meio que uma extensão do podcast ali, do Ricardo contando as histórias, as coisas todas, curiosidades. E pra mim foi uma coisa muito bacana, cara, revisitar isso aí. Revistas que eu tive algumas. E, acompanhar ali, ver cada um dos vídeos e as matérias, as coisas assim. Claro, o Ricardo não lê, né, cada uma das matérias ali, porque senão ia ser um vídeo ia estar fazendo até hoje, né? Ia estar na edição 8. Quem quiser ler, é só entrar no site Datacassette, né? Isso, que você consegue encontrar, né? A maioria delas ali. A maioria de forma digital. Eu recebo muitos comentários pedindo para eu digitalizar as edições que não consta lá. Sim. É uma coisa aí pra se fazer, né? Eu pretendo fazer, cara. Atribuir aí, sim. Se eu conseguir, eu vou fazer, eu vou mandar lá para eles. Link na descrição também do Datacassette. Quem quiser, tem todas as revistas, né? De games lá também. Sim, não só da Nintendo, né? Tem várias outras também. E só pra finalizar, eu tinha falado no episódio 52 que eu tinha 2 álbuns, né, dos Cavaleiros do Zodíaco. Que um foi lançado pela Panini. E o outro, cara, é de uma editora chamada Emporium de Ideias. Não sei se você conhece. Não, nunca ouvi falar. Também nunca ouvi falar também não, mas eu vi lá na banca, era álbuns de figurinha, fui lá, comprei. É da editora Emporium de Ideias, este álbum dos Cavaleiros do Zodíaco. Este álbum, ele está completo, só da Panini.
e ainda falta algumas figurinhas. Eu vou ter que ir atrás depois. Legal. Mais alguma coisa, meu amigo Nights, para acrescentar ou adendar? Não, acho que seria isso, né? Acho que a gente falou um pouco aí das experiências das revistas, né? Era mais pra fazer a divulgação ali dos vídeos. Acredito que seja isso. Então é isso, Nights, muito obrigado pela ideia de fazer este Infinita Light sobre as revistas, né? Acrescenta mais aí e enriquece ainda mais o episódio 52, que como eu falei, né, cara, eu tava As coleções, sim. Tava muito preocupado aí com o tempo e um pecado de não ter citado as minhas revistas Nintendo World, que inclusive elas estão aqui, cara, se pegar a edição, sei lá, 21, a número 20, a número 24, 25, quem, assim, que não manja, um leigo, acha que a revista é nova. Pô, é do ano passado, é desse mês, é desse ano. Assim, de tão conservada que estão as minhas revistas, cara. Que todas estão dentro de saquinhos. Aqueles saquinhos de fichário? Sim, todas elas você coloca no plastiquinho, Exatamente. Né? Fica tudo guardado ali, cara. Tem todo um carinho aí, né? Cara, a prova disso, só olhar os vídeos que eu fiz, né? Folheando todas as revistas. Vocês vão ver que tá muito bem cuidadas, bem preservadas. Então é um arquivo aí para futuras gerações que vai ser bastante importante. Isso aí, ó, deixou sua marca, né? Exatamente. Então é isso, Nights. Muito obrigado. Obrigado você, ouvinte, também. Links aí na descrição. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Obrigado por escutar. Siga no Instagram, @InfinitaCast. Narrações por Zizibs. Yay!